Imagine, you get involved in a misunderstanding with the police or someone else. Regardless of whether you are innocent or guilty, you will be taken to an overcrowded jail where you will have to wait for months before a judge can hear your case. While this might sound like your worst nightmare, unfortunately, this is reality for thousands of people in Brazil, who are still waiting for the opportunity to prove their innocence, languishing in pre-trial detention. Yet, more than half of Brazil's prison population is eventually released without conviction. Brazil has the third largest prison population in the world, after the US and China, with over 812,564 prisoners by June 2020, according to the Penitentiary Surveillance Bank of the National Council of Justice, CNJ. During the last decade, Brazil prisons population increased over 55%. This could be explained due to increase of policies that seconded jail time for minor crimes and first-time offenders. The data show that, of the total prison population, 41.5%, that is 337,126, are provisional prisoners, meaning they had not yet been convicted by a judge, and are waiting for a trial. Pre-trial detention rose more than 200% in Brazil, between the year 2000 and 2018. Furthermore, Brazil's prison system is known for overcrowding jails, as the prison establishments only have the capacity to accommodate less than two-thirds of the total population. According to a report by Human Rights Watch in 2019, Brazil prisons are described as overcrowded penitentiaries. Inmates are subject to inhumane conditions, rife with violence and a pipeline for gang recruitment. The Bolsonaro government initially prevented a visit to detention centers in the state of Ceará by the National Mechanism to Prevent and Combat Torture, a body of experts established by law to detect cases of torture. When the mechanism was finally able to complete the visit, it found signs of widespread torture practices. Jailed people already have lives marked by the absence of health, education, housing, and employment policies, to say the least. How is the prison environment? It is unhealthy, crowded, without ventilation, has problems arising from inconsistent water supply. In some units, the cells are designed for 12 people, but are occupied by 50 or 60. Medical care is precarious, and the technical services of nursing, social work, and psychology suffer, due to an organization that does not have a job and salary plan. As we can see, the conditions are conducive to the development and contagion of diseases of the most diverse types. Even if there were enough servers to care for sick people in the prison units, it would be of no use, because even after being attended to, which doesn't mean people treated or cared for, but only attended, they remain in the same place where they developed the diseases. For no one it is a secret that Brazil has poorly managed the coronavirus pandemic, with 10 million cases and over 243,610 deaths by February 2021. Brazil is the third country with more people infected and deaths in the world. Yet the pandemic has hit particularly hard in the Brazilian prisons, aggravated the violations of human rights already present in these institutions. The pandemic has become an instrument for torture. Eu acho que a pandemia, ela impactou de duas formas, para ser bem resumidas. Primeiro, a pandemia foi uma arma utilizada pelo Estado para permitir que as pessoas privadas de liberdade se adoecessem e morressem consequentemente. Então, foi uma nova ferramenta que o Estado se apropriou para perpetuar essa violência dentro dos presídios. E ao mesmo tempo que a pandemia foi utilizada para fechar ainda mais de outras violações de direitos que já aconteciam, né, dentro dos presídios antes mesmo da pandemia. Então, quando, por exemplo, a pandemia suspende as visitas de familiares ou as visitas religiosas feitas pela pastoral carcerária, por exemplo, o Estado está fechando ainda mais essa instituição carcerária,
consequentemente, as violências que lá acontecem são ainda mais invisibilizadas. Então, basicamente, foi isso que a gente percebeu assim, na pandemia, essas duas faces, né? A doença sendo utilizada como uma arma propriamente dita, e ao mesmo tempo que o fechamento provocou o aumento exponencial das outras violências que já aconteciam. A pandemia ela teve um impacto muito agressivo, né, na população prisional brasileira, de aprofundamento das violações de direitos que já ocorriam antes da pandemia. E aí o governo brasileiro, sob a liderança do presidente, né, Jair Bolsonaro, tem realizado uma péssima condução da pandemia desde o início, né? Então, para as pessoas presas, essa situação foi ainda mais crítica, já que os atuais governantes têm uma postura recorrente de descaso e afronta em relação aos direitos humanos e às populações em vulnerabilidade de forma geral, mas principalmente em relação à população carcerária. Então, a posição, né, do Estado de impedir as visitas de familiares e amigos, de vários problemas que surgiram com a entrega dos jumbos, né, que são os kits de alimentação e higiene que a gente tem aqui, que são entregues pelas famílias, e também problemas de entrega nas correspondências, nas trocas de cartas entre as pessoas presas e os familiares, as medidas de não priorização do desencarceramento, mas sim de continuar com o aprisionamento das pessoas, mesmo em meio à pandemia, né? A falta de testes, né, da população dentro do sistema carcerário, e também a falta de equipamento de proteção, como álcool gel, máscaras, né? Além disso, essa postura do governo afetou as pessoas que trabalham nas unidades prisionais, né? No sentido de que há uma ausência do cumprimento de protocolos de medida preventiva durante a circulação dos agentes prisionais nas unidades, e que coloca em risco toda a população, não só a população carcerária, mas a população extramuros também, porque apesar de terem impedido, né, as visitas de familiares e amigos, sobre a desculpa de não disseminação do Covid, os agentes prisionais continuaram a circular dentro do cárcere e a voltar para suas famílias sem sem aplicar, né, as medidas preventivas corretas, de forma correta, fazendo com que o vírus circule, coloque em risco não só a população carcerária, mas a sociedade, fazendo com que o vírus circule mais ainda. E acho que, para além disso, também todo o debate que teve em torno da priorização ou não priorização da população carcerária nesse plano de vacinação que surgiu. Acho que esses foram os pontos mais fortes, assim. Hoje nós sabemos que o sistema carcerário lá dentro está passando um terrível problema sério. Hoje nós sabemos que o sistema carcerário lá dentro está passando um terrível problema sério por causa da Covid-19. O que acontece? Já temos presos lá dentro, pessoas que já estão lá há muito tempo, amotinados, um com outros, a toda sorte de doenças que possa chegar até eles, tuberculose e outras mais, mas para piorar chegou essa Covid-19. E o que acontece? Quando chega um preso da rua, ele vai para essa cela. Ele vai para essa cela, se ele tiver contaminado, ele vai contaminar os demais. Se ele não tiver contaminado, mas tiver alguém ali, ou aquele grupo contaminado, ele também vai ser contaminado. Aliás, nós também pensamos nos funcionários, que também tem esse tipo de contato. A vida das pessoas que estão presas, as vidas das pessoas na periferia sejam descartáveis. Então são corpos que não se contam, são corpos descartáveis. E a gente luta porque sabemos que toda vida importa. Ela praticamente dentro dos presídios, ela é escondida. Ela é bem escondida. É como se eles maquiassem algo que para fora não existe lá dentro. Mas nós sabemos que a pandemia lá está muito forte.
Nós temos relatos de mães, de familiares, que o filho está escondido em algum local lá dentro, e eles não dão informação, não tem visita, porque se sabe que ele está doente, se sabe que alguma coisa ele contraiu. Quer dizer, eles não têm dado essa informação. Overcrowding, torture, poor hygiene and food are elements that lower prisoners' immunity and make them more susceptible to disease. Likewise, the guidelines on qualified medical care contravene the absence of health professionals in prison units. Those that do exist must account for a very high number of patients who are in prison, most of the time having to be taken care of by the servers who work in the day-to-day of the units. There is an average of 1 doctor for 687 prisoners, which is way less than the average outside the prisons. This in case they do have medical assistances, as 456 prisons do not count with it. According to some relatives of detainee, the prisoners are not receiving proper guidance, and are thinking that the body pain is dengue, and the high fever is due to malaria. There are people passing out, with fever, headache, and lots of body pain. But every time they try to call for help, they are told there is no doctor, or medicine. Similarly, some ex-prisoners have stated that they didn't test anyone, they didn't even do a blood test there. The prisoners suspected of having coronavirus were only isolated after 2 or 3 weeks, entering and leaving the infirmary. They would arrive, and there was no one to attend, then they would go back to the cell. There they say that going to the infirmary is the last resource, only in case of death. O que eu percebi, assim, foi que os casos que as pessoas estavam sintomáticas, né, estavam com sintomas, essas pessoas eram em tese testadas, né, eram realizados um teste, e em tese ela era isolada, né, ela ia para uma raio, para uma cela da unidade prisional, isolada do convívio geral com as demais pessoas privadas de liberdade. Mas essas pessoas não necessariamente elas recebiam um atendimento médico de uma estrutura hospitalar mesmo, assim, de uma unidade onde haja um médico. E muitas vezes a realização dos testes eram feitos pela enfermaria da unidade prisional. Elas recebiam medicamentos paliativos, que aí, acho que por questões técnicas eu não vou saber o nome, mas geralmente é um antibiótico, enfim, não tinha acesso à oxigenação, no caso. E aí, se a doença de fato se agravasse, a pessoa de fato começasse a sentir falta de ar, etc., aí em alguns casos excepcionais a pessoa era encaminhada para uma unidade hospitalar ou para um hospital que recebia essas pessoas. Mas teve casos, por exemplo, de pessoas sintomáticas que já estavam apresentando sintomas, que estavam recebendo medicamentos paliativos, enfim, de antibiótico, mas que a situação se agravou e ela teve que permanecer dentro da unidade prisional, na cela de isolamento, e infelizmente teve pessoas que de fato faleceram, pessoas morreram dentro dos presídios. A gente recebeu denúncias, né, de pessoas que não estavam recebendo água em todos os momentos do dia, pessoas que estavam recebendo alimentos em estado de podridão, ou não estavam recebendo alimentos em quantidade suficiente. E aí é uma face de dois gumes, né? O Estado não fornece esses itens básicos, e quando a família tenta de alguma forma fornecer, o Estado fica criando obstáculos ainda mais. Bom, as prisões brasileiras, ela tem todos os tipos de problemas de infraestrutura, né? Que vai desde a superlotação até condições precárias de higiene e saúde. As pessoas vivem ali dentro em condições totalmente insalubres, além de também sofrerem diversas violações de direito, como tortura, agressões físicas, psicológicas, a própria não garantia dos seus direitos básicos ali dentro, as violações de direitos, né? E aí a gente tem vários relatos, principalmente da situação de mulheres presas.
As we have understood, the Brazilian government has several challenges to properly deal with this situation before more devastation comes upon the prisoners. It is imperative for the Brazilian government to design other strategies able to comply with its international obligations and its own legal system, in order to guarantee the prisoners a dignified stay. It is essential to follow the procedures recommended by the WHO, the Ministry of Health and the health authorities, and state governments, apply the legal provisions that lead to the release of vulnerable people. It is extremely urgent that the most vulnerable people in the prison system are guaranteed the freedom to be treated at home. However, in the long term, all prison policy in Brazil and in the world must be rethought, including the very notion of crime. Primeiramente, medidas de desencarceramento, né? Para que pessoas presas, que estão presas, aguardando julgamento ainda, possam ser soltas, principalmente pessoas em grupos de risco, mulheres que são mães gestantes, pessoas idosas, enfim, seguir com essas recomendações de desencarceramento, como vários outros países seguiram, realmente reduzir o número de prisões provisórias, então diminuir a violência policial nas ruas, diminuir o número de prisões, que não significa, né, não combater a violência, não combater a criminalidade, mas sim garantir os direitos de pessoas que ainda nem sequer foram julgadas, né? Então, acho que e para além disso também fazer a testagem do Covid, né, na população carcerária, para que a gente possa aplicar efetivamente as medidas de controle de disseminação do vírus. E também, assim, a parte principal é priorizar a população no plano de vacina. Então, não só a população carcerária, mas os servidores, os agentes prisionais, todas as pessoas que trabalham no sistema carcerário têm que ser vacinadas, para além das pessoas presas também. Acho que a melhor medida, e a única medida, na verdade, efetiva, é o desencarceramento mesmo, porque quando a gente está falando de cárcere, a gente está falando de um espaço extremamente insalubre, superlotado, claustrofóbico, né? As pessoas não conseguem respirar, não tem acesso à água,